Ei, alunos, tudo bem com vocês? Professor Renato aqui de novo para mais uma videoaula aqui do nosso módulo 2 que a gente está trabalhando com os cuidados básicos com o paciente, e especificamente nessa aula é a nossa segunda videoaula do módulo 2. Nós estaremos abordando um novo tema, dando continuidade aos nossos estudos. No primeiro vídeo, que foi a nossa aula 1 desse módulo 2, nós trabalhamos os tipos de banho. Agora que a gente já sabe como dar banho no nosso paciente, a gente tem que saber colocar esse nosso paciente no leito novamente, caso o banho tenha sido de aspersão, ou se o banho seja dado no leito, a gente tem que saber arrumar esse leito e a gente precisa conhecer um pouco mais sobre esse assunto, que é muito importante e que faz muita diferença no nosso dia a dia. Sem contar que a gente todos os dias teremos que praticar essa atividade de arrumação de leito, de saber o que a gente vai precisar colocar no leito, como que realizar o banho, e o banho vai ser no leito, então como que a gente tem que proceder com esse leito. Então, vamos lá para o que interessa? Vamos para a nossa aula? Pega caneta e papel e vai anotando tudo. As dúvidas você pode mandar para o pessoal da escola, que eles mandam para mim, e no próximo vídeo a gente vai estar trabalhando essas dúvidas de vocês. Vamos lá? Vamos falar então um pouquinho dos tipos de leito. Aí no slide de vocês eu coloquei os tipos de leito, falei um pouquinho, comecei a falar um pouco sobre o material utilizado em cada um deles, coloquei uma fotozinha para ilustrar assim os dois. Espero que seja bem didático para vocês estarem associando, entendendo o que é um leito fechado, o que é um leito aberto. Bem, o leito fechado que eu coloquei para vocês é quando a arrumação do leito se dá sem o paciente deitado. Ou seja, para facilitar mais essa ideia de leito fechado, é só vocês imaginar um estabelecimento tipo um supermercado. O supermercado, quando fecha, uma padaria quando fecha, o shopping quando fecha, ele não fica vazio, sem ninguém lá dentro. Ele só vai ter gente quando ele abrir novamente. Abriu o estabelecimento, abriu o shopping, abriu o supermercado, as pessoas começam a entrar para dentro dele. Essa é a mesma ideia que a gente tem aqui. Então, leito fechado é quando não tem ninguém nesse leito. O leito está vazio, você vai lá arrumar, igual nessa primeira foto que eu coloquei aqui embaixo, tá vendo? Essa primeira foto aqui embaixo de mim na imagem, ela tem um leito bem arrumadinho, uma camazinha bonitinha hospitalar, uma cama bem históricazinha, né, que desse modelo já não existe mais, aquele famoso da manivela. Repare que ele é de madeira ainda. Ele é bem antigo, mas esse leito está arrumado, está organizado, ele foi preparado para receber um paciente e não tem ninguém ali. Na residência, no dia a dia nosso, quando a gente arrumar um leito fechado, quer dizer que o nosso paciente ele deambula, ele sai do leito com auxílio de uma cadeira, tanto a cadeira de rodas quanto a cadeira de banho. Ele consegue sair, a gente consegue tirar ele da cama e colocar numa cadeirinha do papai, ou colocar no sofá. Ou seja, o paciente consegue sair do leito. Toda vez que o paciente consegue sair do leito para nós podermos arrumar esse leito, chamamos esse leito de leito fechado, ok? Agora o leito aberto. O leito aberto é igual o supermercado, igual o shopping que eu falei para vocês. Quando ele está aberto, as pessoas estão dentro dele, estão indo toda hora entrando, tem pessoas dentro dele. Então, o leito aberto é quando a gente tem um paciente sobre esse leito. Ou seja, é a segunda imagem aqui embaixo, que tem uma cuidadora cuidando de uma senhora que está deitada no leito. Ou seja, esse leito é um leito aberto, quando a paciente está deitada. Então, fechado quando não tem ninguém e aberto quando tem alguém, ok? Essa é a ideia que a gente tem que ter de leito aberto e leito fechado. Agora, quais materiais são utilizados para cada um deles? Tem alguma diferença entre eles quanto à arrumação? Bem, a gente vai ver agora. O material que eu coloquei ali, básico para os meus leitos, é 2 ou 3 lençóis. Por que 2 ou 3 lençóis? Imagine um leito. Pega esse leito que está aí, qualquer um dos dois leitos, imagina a sua cama mesmo. Pode ser a sua cama. Você tem a cama e você tem o quê? O colchão, não é verdade? Sem roupa de cama nenhuma, só fica a cama e o colchão. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar um lençol para cobrir o colchão, para a gente não deitar diretamente no colchão. Não é verdade? Ou vocês dormem diretamente no colchão?
Às vezes eu durmo, que eu fico com preguiça de colocar o lençol para proteger o colchão, e a gente chama de lençol protetor do colchão. É só para não ter contato entre a pessoa e o colchão. Tem pessoas que têm até alergia ao colchão, por isso que criaram aquele colchão antialérgico, aquele monte de 11 horas que eles colocam no colchão hoje em dia. Bem, a gente tem um lençol que protege o colchão, aí você deita em cima. Se o dia estiver quente, o que você faz? Você usa cobertor, colcha? Não, você coloca somente o quê? Um lençol para se cobrir. Então a gente precisa de no mínimo 2 lençóis. Um lençol para cobrir o colchão, que é o protetor do colchão, e um lençol para cobrir o paciente caso esteja quente ou o paciente seja uma pessoa muito calorenta e ele vai utilizar somente um lençol. Então no mínimo 2. Por que 2 ou 3 então? E esse terceiro que está sobrando? Esse terceiro que está sobrando a gente vai falar nele daqui a pouquinho quando falar de outro item. Pode ser? Belezinha? Mas lembra de me cobrar, assim, me cobra, professor, e o terceiro lençol? Para que eu uso ele? Me lembre, senão eu posso esquecer. Então, outro item bem básico é pelo menos uma fronha, uma ou mais fronha. Por quê? Vai depender da quantidade de travesseiros que esse paciente nosso gosta de utilizar no dia a dia. Eu, particularmente, o professor Renato, não gosto de usar travesseiro nenhum. Aí, ou seja, comigo usaria fronha? Não, não usaria fronha. Mas tem pessoas que gostam de dormir com 3, 4, 5, 6, 10 travesseiros, então para cada travesseiro tem que ter uma fronha. Se você tem fronha, você tem o quê? Travesseiros. Então é bem associado fronha e travesseiro. Agora, se tiver frio, se tiver esfriando, principalmente os nossos idosos que a gente vai estar cuidando deles, são pacientes que sentem muito frio. Eles vão necessitar de sempre estarem agasalhados, principalmente na hora de dormir. Então é bom utilizar para eles um cobertor, um edredom, uma manta, alguma coisa que aqueça ele. Essa manta, esse edredom, esse cobertor vai vir em cima daquele lençol, o segundo lençol que cobre o paciente. O primeiro, lembra, é para protetor do colchão. Aí vem o paciente e o lençol do paciente. Em cima desse lençol do paciente, que é o lençol do paciente, que você vai colocar o cobertor, a manta ou o edredom, ok? Então é bem básico. Agora, a gente precisa de um impermeável. Professor, o que é impermeável? Isso morde? Não, isso não morde, meu aluno. Na verdade, esse impermeável, vocês já viram aquela napa que faz sofá? Aquele igual um plástico que faz o revestimento do sofá, que fica tão bonitinho, que é a prova d'água. Então, essa napa é interessante o colchão ser revestido dela. Só que essa napa é cara. Para não comprar uma napa tão grande e gastar muito dinheiro, é indicado comprar uma napa, ou seja, que a gente vai chamar não mais de napa de sofá, a gente vai chamar de impermeável, que tenha um certo padrão com relação ao paciente, ou seja, você tem que ter um certo tamanho com relação ao paciente. Pode ser até um pouquinho maior, mas menor nunca. Qual o tamanho ideal para cada paciente? Você vai pegar, traçar uma linha reta em cima do mamilo do paciente, tem que pegar do mamilo do paciente até a metade da coxa. Do mamilo do paciente até a metade da coxa vai dar uma certa altura, um certo tamanho. Esse é o comprimento, é o tamanho certo que a gente quer. E tem que cobrir a cama de fora a fora, ficar embaixo do paciente, não vai tapar a parte do colchão para cima, nem para baixo do paciente. A gente vai ver uma foto, uma imagem que vai demonstrar praticamente isso. Então, quando a gente for comprar, tem que ser da linha do mamilo, tem que pegar no mínimo embaixo do paciente até a coxa dele. Professor, não entendi nada que você falou. Calma que a gente vai ver uma foto e você vai entender melhor. Esse impermeável quer dizer o quê? O nosso paciente ele tem incontinência urinária, ele está com muita diarreia, ele está tendo as funções fisiológicas dele sem controle. E como está sem controle, pode sujar bastante roupa de cama. Isso é ruim para o paciente e é ruim para o familiar. O que a gente pode fazer? A gente vai colocar um lençol protetor do colchão, em cima desse lençol protetor do colchão, como se fosse uma faixa, a gente vai colocar por cima, na região que pega do peito até a metade da coxa do paciente, uma faixa que é com esse impermeável, ou seja, como se fosse uma faixa protetora daquele lençol que protege o colchão.
A gente coloca o impermeável e em cima desse impermeável, lembra daquele terceiro lençol? A gente vai dobrar esse lençol ao meio e colocar por cima do impermeável. Então vai ficar o lençol protetor do colchão, o impermeável, o protetor do impermeável, que a gente também chama de traçado, mas o paciente e um lençol do paciente. Caso esteja frio, uma coxa, um edredom, uma manta. Então a gente tem esses itens que são básicos para um leito qualquer, tanto fechado como aberto. Mas tem alguma diferença entre eles? Somente na forma de organizar, na forma de você colocar a roupa de cama. O restante é tudo o mesmo. O primeiro detalhe que a gente tem que lembrar sempre que quando a gente for tanto no aberto quanto no fechado, a gente tem que fazer aquele procedimento que vocês aprenderam lá com a cadeira de banho. Lembra que eu falei no vídeo 1, no vídeo anterior, que quando você pega a cadeira de banho antes de usar, o que você precisa fazer? Isso aí mesmo, estão lembrando, anotaram aí, tá sabendo, ó, na ponta da língua e gravado na cabeça. Vocês têm que fazer uma desinfecção com álcool a 70%, álcool líquido. Aí você vai passar no colchão todo e depois colocar a roupa de cama limpa, ok? E, diferentemente da cadeira de banho que você tem que, antes de usar, fazer a desinfecção e depois de usar, fazer a desinfecção, aqui na cama a gente só vai fazer desinfecção uma vez. Trocou a roupa de cama, faz desinfecção. Precisou trocar de novo? Faz outra vez. É sempre antes, ok? Mas antes de fazer qualquer procedimento com o paciente, antes de a gente começar a trocar a roupa de cama dele, o que eu preciso fazer? Ó, o que eu preciso fazer? Alguém lembra o que é isso? Hein? Alguém lembra, sabe o que é isso aqui que eu estou fazendo? Ei, fala pra mim, o que é isso que eu estou fazendo? Limpando dedo por dedo, limpando a mão, limpando o pulso, limpando aqui a pontinha dos dedos, limpando o pulso. Quem que é isso? Lavar bem as mãos. Vou lavar bem as mãos para poder começar a fazer meu procedimento. Comecei a fazer meu procedimento. O meu paciente tem secreção, tem algum fluido na cama do meu paciente? Calço luva de procedimento. Caso não haja nenhum tipo de secreção, não haja sujidade assim visível e o meu paciente não tem nenhum tipo de doença que seja transmissível assim até então no momento nós saibamos, o que eu preciso fazer? Não preciso utilizar luva. Luva é para quando há fluidos corpóreos ali na cama ou quando há risco de contaminação, ok? Então vamos continuar aqui. Eu já sei quais são os tipos de banho, que é o fechado e o aberto. Fechado é quando nós não temos paciente e aberto é quando nós temos paciente. Nós temos o material que é padrão para os dois e nós já ficamos sabendo agora que a diferença está na forma de arrumar. Mas como proceder a arrumação? Vamos ver? Como que eu vou arrumar esse leito? Para mim arrumar o leito, eu preciso identificar. Se o paciente ele consegue sair da cama, ele deambula, ele consegue andar, se virar sozinho, eu não preciso me preocupar muito com o processo de úlceras de pressões. O processo de úlcera de pressão, ele acontece quando o paciente fica muito tempo na mesma posição. No caso, nosso paciente é acamado, aquele paciente que não responde a nenhum estímulo, que é o nosso último tema. Esse paciente, você vai colocar ele em uma posição, ele só vai sair daquela posição quando você, cuidador, for lá e mudá-lo de posição, mudá-lo de decúbito. Caso você demore muito fazer essa mudança, 2, 3, 4, 5 horas sem mudar ele de decúbito, vai começar a fazer um processo de morte celular nele por uma pressão exercida entre alguns tipos de tecido, que é o tecido ósseo, o tecido muscular e o tecido tegumentar, que é o epitelial, e vai começar a abrir uma ferida nesse paciente. Aí essa ferida a gente dá o nome de úlcera de pressão, que a gente vai estudar mais à frente. O que interessa para a gente aqui? Como o nosso paciente vai ficar muito tempo deitado, é sugerível que utilize também, para evitar essa úlcera de pressão, ajudar no processo de proteção do paciente, um desses dois colchões que está apresentado aí embaixo. Um é o colchão
casca de ovo, que é uma espuminha, que ele parece, na verdade, nem parece uma casca de ovo, ele parece mais uma caixa de ovo. Vocês já viram aqueles pentes de ovo que vem 30 ovos? Parece muito aquela casca, aquela caixa daqueles ovos. Então, o que essa daí faz? Ele distribui um pouco a pressão do paciente, vai fazer assim, fica mais macio e de acordo que a gente vai movimentando, ele afunda mais, ele consegue moldar o corpo do paciente mais facilmente. Esse é o casca de ovo, é esse cinzazinho, o primeiro aqui embaixo do meu vídeo. Agora, o de baixo de todos, lá embaixo, que é mais clarinho, ele é conhecido como colchão pneumático. Ele é um colchão que tem esse motorzinho que fica jogando ar e tirando ar de dentro dele. O que ele faz? Ele tem esse monte de bolhazinha aí nele que ele vai enchendo uma, esvaziando outra, enchendo uma, esvaziando outra, tirando a pressão de uma única região do paciente. Por mais que você demore, vai ser mais a mudar o paciente de decúbito, vai ser mais difícil ele ter uma úlcera de pressão. Só que esse material, esse colchão, não é tão acessível, por mais que ele seja barato, que custa em torno de 200 a 500 reais, dependendo do modelo, tem algumas famílias que não têm condições de ter esse colchão, então tem a outra opção que é o casca de ovo. Você pode sugerir isso para os familiares. E isso daí, esse colchão tem que ser colocado na cama antes da arrumação. Você tem um colchão da cama e você coloca em cima do colchão da cama um desses dois colchões, ou casca de ovo ou colchão pneumático. Lembrando que esse colchão casca de ovo, ele geralmente vem com um plástico que protege ele caso você for dar banho no leito, para não molhar ele, porque se molhar ele, danou-se tudo, vai ter que tirar ele, colocar para secar, aí é bom que você aproveita para lavar, mas tem que ter um dia ensolarado para ele secar mais rápido, senão pode proliferar fungos, bactérias nesse colchão, aí ele pode dar mau cheiro. Então temos que ter uma série de cuidados com ele. E o plástico dele é bem fininho. A gente, na hora de fazer a desinfecção, tem que fazer a desinfecção no plástico inteiro, de preferência faça a desinfecção na cama, tira ele de cima, faz a desinfecção, coloca ele em cima, faz a desinfecção nele também, para depois colocar a roupa de cama. Dá um pouquinho mais de trabalho. Já o pneumático, você também vai fazer a desinfecção da cama, depois vai fazer a desinfecção do seu colchão pneumático, e ele dá mais trabalho por ele ter várias rugosidades. Ele tem várias partes, mais alta, mais baixa, mais alta, mais baixa, que dá um trabalhinho para limpar ele. E na hora do banho acumula bastante água. Então eu aconselho, quando você for dar banho com colchão pneumático, esvazie o colchão para ele ficar reto e vai ficar mais fácil. Se você der banho com ele cheio, você vai ter muito trabalho para esvaziar ele, sem contar quando você vai colocar a roupa de cama nova, seca, vai molhar. Então a dica anotem a dica, na hora do banho, esvazie o colchão pneumático, terminou de dar o banho, faz a desinfecção dele, seca ele bonitinho, aí coloca ele para encher de novo. E ele pode encher com o paciente em cima, ele enche normalmente, não se preocupa não, ok? Agora, o que eu preciso saber sobre isso? Como que eu vou fazer esse processo de arrumação do leito? Eu preciso entender isso muito bem. Eu já vi que eu vou dar banho no leito e que eu vou ter que arrumar o leito. E vou ter que daqui a pouco fazer algumas mudanças de decúbito e transferência. Eu vou ter que saber algumas técnicas de como segurar o meu paciente para me facilitar a movimentação dele sem que exija bastante da minha força física, para que eu não sinta dor depois. Então, para isso, eu preciso de algumas técnicas e algumas coisas que me auxiliem. Essas coisas que vão me auxiliar, a gente vai estar vendo em rouparia. E a técnica de como eu vou proceder, essa troca de roupa de cama, essa movimentação do paciente quando ele está acamado para me fazer o leito, a nossa arrumação do leito, que nós vimos aqui, lembra dela? Que é o nosso leito aberto, que o nosso paciente está sobre ele. Você anotou isso aí? Leito aberto, o paciente está sobre ele. O que eu preciso fazer? Técnicas de movimentação de transferência. Essas técnicas é o tema da nossa próxima aula. O que importa para a gente agora é saber que existem 2 tipos de leito e os materiais que a gente utiliza. Sempre é de 2 a 3 lençóis
uma ou mais fronha, uma ou mais travesseiros, cobertor e edredom e impermeável. Outra coisa interessante que a gente vai estar falando sobre isso ainda, sobre esse tipo de lençol, o tipo de edredom, de travesseiro, quando a gente estiver falando de rouparia, pois a gente precisa saber qual tipo de tecido que a gente vai estar utilizando. Tá vendo como que um assunto é linkado ao outro? E é muito detalhe para a gente estar observando no nosso dia a dia. Então esse vídeo foi um pouquinho mais rápido do que o primeiro. Vamos agora para a nossa terceira aula. Até mais!